prazer em revê-los. Temos alunos aqui já do curso de graduação junto com a gente. Então, muito bem-vindos. E os futuros alunos ou novos alunos que queiram saber do curso e se interessar aí, Paola, Mariana, a gente vai conversando. Então, hoje é uma conversa interessante. Aí a gente tem 2 convidados, 2 professores do nosso curso, então, lideranças assistenciais aqui do Hospital Moinhos de Vento. E hoje a gente vai falar sobre os enfermeiros, né, na linha de frente do cuidado com o paciente crítico e cirúrgico. Então, uma conversa sobre as oportunidades e perspectivas da carreira de enfermagem na linha de cuidados com o paciente crítico ou paciente cirúrgico. Então, uma área de especialização nossa, né, uma área de atuação da enfermagem muito forte, e a gente vai contar, então, com o Tiago e a Aniele para a gente fazer um bate-papo. Para isso ficar bem interessante, né, a gente pede que todo mundo que queira participar, né, que consiga fazer uma pergunta, ou colocar um comentário ali no chat, ou fazer uma pergunta, não sei se está funcionando os microfones aí de todo mundo, para a gente seguir nesse encontro dessa noite. Então, vou pedir então que a Aniele, nossa professora, se apresente, né, fale um pouquinho da trajetória dela, e depois o Tiago se apresenta e a gente segue nas nossas conversas aqui, no que a gente pode acrescentar para vocês. Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, eu sou a Aniele, estou na instituição há 9 anos, atualmente coordenadora da CTI, né, Centro de Terapia Intensiva Adulto aqui do hospital. Contar um pouquinho para vocês, né, como que eu cheguei até aqui. Então, eu fiz minha faculdade na Federal de Pelotas, vim aqui para Porto Alegre e tive uma super oportunidade de ter meu primeiro emprego, né, nessa instituição. Então, eu entrei aqui num projeto diferente, como enfermeira, e no decorrer aí desses 9 anos, né, tive inúmeras possibilidades de crescimento, incentivo à educação, consegui me especializar, né, no meu campo, na minha área de atuação. Então, fiz mestrado, fiz pós-graduação, fui promovida a supervisora da área e hoje, então, né, já me insiro também na educação, né, vi que tem alunos, já tive contato em algumas aulas práticas, né, e agora na disciplina de UTI, então, vamos estar juntos, né, a partir do mês que vem, e também no curso de pós-graduação, né, de terapia intensiva e emergência adulto, tá? Então, prazer, né, a gente poder conversar um pouquinho essa noite, fiquem à vontade para nos perguntarem, curiosidades, né, a gente está com saudade dessa troca, tá bem, pessoal? Boa noite, então. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Que nem a Anne falou, é uma oportunidade única aí de um bate-papo super descontraído, mas né, com um tom sério, porque é um pensamento na carreira de vocês, né? Então, é um investimento, não é um investimento apenas financeiro, mas um investimento de tempo, né, de dedicação, que a gente sabe que a gente precisa ter. Então, assim como a Aniele, sou egresso de universidade federal, a minha aqui do Rio Grande do Sul, né? Fiz o meu mestrado aqui em Porto Alegre também, fiz questão de fazer uma especialização fora daqui, né? Não fora do país, mas fora do estado, justamente para a gente mesclar um pouquinho e entender a visão de vários professores e não só ficar atrelado a uns pensamentos, né? Linhas de cuidado e linhas de pesquisa inertes, assim, né? Então, tô aqui no hospital há 5 anos, né? E sou formado há 12 anos. E aí a gente já começa a ver, meu Deus, há tão pouco tempo e tanta coisa já aconteceu, que nem a Aniele falou, né? Porque as oportunidades, elas existem, elas vão sempre existir. A área da saúde é uma área muito promissora, né? Hoje mesmo a gente leu uma reportagem que os enfermeiros foram escolhidos pelo 7º ano nos Estados Unidos como a carreira mais ética, como os profissionais mais éticos. Então, assim,
A gente tem um caminho imenso para transformar essa enfermagem no Brasil, como ela é vista lá fora, né? Para quem já viajou fora, sabe que a enfermagem é vista lá onde a Florence nasceu, onde tudo começou, na Inglaterra, são profissionais muito respeitados, e tu anda pelas ruas e tu vê um outdoor dizendo: procure seu enfermeiro no posto de saúde, né? Porque ele tem uma responsabilidade muito grande enquanto comunidade, enquanto, né, liderança de vários processos, enquanto um controlador da epidemiologia, porque se tu vai num hospital, né, que a gente é afiliado, como a John Hopkins, por exemplo, na triagem da emergência, eles já aproveitam para testar sífilis e HIV. Por quê? Porque é uma epidemia para eles lá. Então, quando o usuário acessa o sistema de saúde, o enfermeiro já não perde essa oportunidade de fazer o diagnóstico, né, e colocar ele para tratar, e principalmente colocar ele para parar de disseminar aquela doença. Então a gente entende, né, e somos todos aí, a gente trabalha juntos aqui o ano inteiro, vai para a faculdade juntos, Aniele, Cid, e vai para a pós-graduação, e com esse mesmo pensamento, entendendo que essa carreira é uma carreira muito promissora, tem vários campos, é que nem eu falo para os alunos, tem para quem gosta de sangue e para quem não gosta de sangue, tem para quem gosta de material, para quem gosta de recém-nascido, para quem gosta de pré-hospitalar, tem para todo mundo. Cabe nesses espaços como esse agora a gente se encontrar e conseguir focar e ter um melhor êxito aí na sua escolha. Obrigado, Thiago. Obrigado, Anne. Então, para quem quiser mais informações sobre o curso, então, graduação de enfermagem aqui na Faculdade de Moinhos, pode botar o e-mailzinho e o nome no chat ali, que o pessoal já manda informações, né? Hoje a gente não consegue passar todas essas informações agora, mas quem quiser e tem interesse ali em conhecer o curso, pode colocar o e-mail, então, e o nome no chat, que o pessoal, a equipe, entra em contato com vocês, né? Então, falando nisso, não me apresentei. Então, eu sou o Cid Clay Carvalho, sou enfermeiro, sou formado desde 2009, já não me lembro quantos anos se passaram aí. Então, me formei na PUC, aqui de Porto Alegre, era técnico de enfermagem antes na minha formação, trabalhei lá no São Lucas, fiz minha faculdade na PUC, vim trabalhar aqui no hospital, né, em 2012. Então, de lá para cá, atuei nas unidades de internação como enfermeiro, supervisor da emergência, depois supervisor noturno aí de todo o hospital, que é uma função muito importante que o enfermeiro assume, e hoje sou coordenador das emergências adulto e pediátrica e também de cursos de pós-graduação aqui da faculdade. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória, gosto muito do que faço, né? Quem já teve aula comigo sabe que que eu gosto de formar, né, ali os melhores enfermeiros, né, e a gente estuda para isso, né, questão de postura, questão de pontualidade, questão de conhecimento, né, e domínio da nossa técnica. Então aqui a gente prioriza muito isso, né, e a gente quer sempre formar os melhores, porque a gente quer absorver também os melhores profissionais para trabalhar com a gente e atender os nossos pacientes. E mesmo que aqueles melhores que a gente não contrate, né, atuem nos melhores hospitais e façam o melhor para os pacientes que vão atender e vão passar por vocês, né. Para a gente se conhecer um pouquinho, se alguém quiser abrir o áudio aí, e se apresentar, né, a gente está em mais de 20 pessoas aqui, mas se alguns de vocês quiserem se apresentar, fazer alguma pergunta, falar do que quer ouvir um pouquinho essa noite da gente, já deixo o espaço para vocês. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Meu nome é Franciele e eu sou estudante de enfermagem na Universidade Fevale e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom, Franciele, que semestre tu tá? No terceiro. Terceiro, tá gostando? Muito. Já se identificou um pouquinho com o que é a enfermagem, o que é ser uma enfermeira? Sim, na verdade a gente estava online, né? Daí eu estou fazendo intensivo. Agora que a gente está começando a ver mais real, assim. Mas estou adorando. Que bom, que bom. Obrigado, Franciele, obrigado pela presença. Quero ouvir mais de vocês. Acho que eu vou falar também, então. Fala, minha querida Paola, nossa aluna. Como aluna da primeira turma de graduação, né, tem um pessoal de fora aqui, então a faculdade é maravilhosa, os professores são maravilhosos, Cid, Thiago,
A Anne a gente vai ter a oportunidade de conhecer agora, né, como prof, mas a gente já teve aula com ela antes também. Estou muito feliz aqui também, quero ouvir mais de vocês, né? Acho que eu nunca sei o suficiente, vocês sempre têm muito para agregar. E estou muito ansiosa para a conversa. Obrigado, Paula. Obrigado por estar presente aí junto com a gente. Obrigadão. Vou abrir meu microfone também, então. Meu nome é Aline, eu sou técnica de enfermagem. Faz pouco tempo que eu saí da CTI do Moinhos, onde a Aniele era a minha liderança direta, e aluna também da graduação de enfermagem. Eu só tenho a agradecer pela faculdade, pelo Hospital Moinhos de Vento, por ter me dado todas as oportunidades que eu tive, porque eu vejo que eu cresci muito na minha vida profissional enquanto técnica de enfermagem e o quanto está sendo agregando conhecimentos e fazendo com que eu me forme uma boa enfermeira com todo o conhecimento que é passado pela faculdade. Obrigada. Que bom, Aline. Obrigado pelo depoimento. Acho que e a gente fica super feliz, né, e agradecido, tanto eu, o Thiago, a Anne e a equipe aqui da faculdade, porque é isso que a gente tenta passar. Não é fácil, né? E talvez a gente tenha dificuldades pelo caminho, isso é natural de todo curso, de todas as faculdades, mudança de currículo, ajustes no longo do curso. Eu passei por isso, né? Talvez o Thiago e a Aniele também passaram. É natural que isso aconteça para as coisas melhorarem no final e a gente entregar um bom produto que é um aluno muito bem formado, assim, né? Acho que isso a sociedade ganha, né? Com essa boa formação. E a gente é mais reconhecido pelo nosso trabalho, né? A enfermagem não é uma classe desvalorizada, né? Ela é muito valorizada e cada vez mais tem que ser mais valorizada. Cada vez mais as pessoas têm que entender qual é o trabalho do enfermeiro, né? O que o enfermeiro faz, né? Muitas vezes a gente pergunta, né? Eu pergunto até na minha família, você sabe o que eu faço? Todo mundo chuta alguma coisa, né? E ninguém sabe dizer às vezes o que um enfermeiro realmente faz, né? Então, nessas conversas, né, na nossa formação, a gente tem que ir trabalhando e discutindo isso, às vezes quebrando alguns tabus que existem, né, na nossa profissão, realmente, de como a sociedade nos enxerga, para a gente evoluir mais nesse reconhecimento, né. Reconhecimento a gente já tem, valorização acho que a gente já tem, né. A gente tem que ser mais presente agora na sociedade, né. As pessoas têm que nos verem mais, sabendo o que a gente faz, quando que elas podem nos procurar, né? E a enfermagem ser cada vez mais protagonista de diversas áreas de atuação, né? Seja abrindo um consultório de enfermagem, que hoje já pode abrir um consultório de enfermagem, é reconhecido, trabalhando nas suas diversas especialidades que a gente pode ter, né? E nas diversas áreas de atuação que o enfermeiro hoje trabalha. Muitas vezes a gente conversa com um profissional e a gente nem imagina que esse profissional é um enfermeiro. Então, dando exemplos aqui do hospital, né? Tem uma enfermeira que coordena toda a parte de gestão e fluxo de leitos. Ela é enfermeira. Tem uma enfermeira de formação que trabalha com toda a questão de hotelaria do hospital, higienização, né? Trabalha muito tempo com os resíduos. Então, é uma enfermeira que faz todo esse trabalho, né? Enfermeiros em qualidade de segurança, gerenciamento de riscos, comercial, parametrização, faturamento. Isso são áreas que não são assistência direta ao paciente, né? Fora todas as áreas que a gente tem de assistência ao paciente, né? Hoje, então, falando um pouquinho mais, né, sobre o paciente cirúrgico, SCI, a Maria Eduarda Fernandes está falando, né, é uma área ambulatórios, né, que faz orientação para paciente, navegação de paciente, as gurias fazem estágio aqui na oncologia, sabe bem do que eu estou falando, então a gente tem diversas áreas onde o enfermeiro pode atuar. Enfermeiro professor, então pode ir iniciando a sua carreira como professor do técnico de enfermagem, depois estudando um pouco mais, se especializando, mestrado, doutorado, depois indo para graduação, pós-graduação, então é diversas, educação continuada, sempre tem um enfermeiro, então diversas áreas o enfermeiro pode se especializar, né, e durante o curso vai se identificando com todas essas áreas. Então é importante, né, aqui na faculdade, eu sempre falo isso nas áreas, nas aulas, que é um diferencial que eu vejo, que o enfermeiro, aqui a gente tem um hospital, né,
Então, a gente, desde o início, como a Franciele falou, né, a pandemia nos atrapalhou um pouquinho, mas desde o início do currículo, a gente já tem aulas que os alunos conseguem vir para dentro do hospital. Então, o campo também é uma sala de aula para a gente. Quanto mais a gente se aproxima do paciente no início da nossa formação, eu acho que melhor e bem mais formado a gente consegue chegar lá no final. Vamos falar um pouquinho sobre a CTI, né? Vou pedir para a Aniele, então, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão ou pode nos interromper. Eu acho que isso é importante para a gente não falar demais, né? E ir conversando naquilo que vocês queiram realmente ou se interessem em saber. Então, pedi para a Aniele falar um pouquinho, né, sobre a rotina e como é a prática profissional do enfermeiro lá que trabalha dentro do centro de terapia intensiva, né, e qual é a sua rotina diária, o que ele pode fazer de diferença lá na sua prática, no seu campo de atuação. Certo, Anny? Eu sou suspeita para falar do CTI, né? Então, eu sou completamente apaixonada pelo paciente crítico. Acho que a primeira vez, assim, né, que eu entrei no CTI, a impressão era sempre de muito medo, né? Ele é um ambiente com muito equipamento, com muita tecnologia. Então, a gente tem que dominar o paciente, né? E toda essa estrutura, né, que um CTI envolve. Então, hoje, né, um enfermeiro de terapia intensiva, ele tem, né, ao seu cuidado o paciente crítico, ou seja, como é, né, o pessoal aí já está curioso, eu também, gente, curioso para começar. Então, como que a gente chega no CTI, né, e consegue organizar a nossa rotina, organizar o nosso turno de trabalho num setor onde tem tanto imprevisto, tanta intercorrência, né? Então, como é importante, né, o enfermeiro chegar no seu turno, poder ter a interação com uma equipe multiprofissional, isso é muito importante aqui no hospital. Nós fizemos rounds diários, onde tem o médico, o enfermeiro, o técnico, a fono, nutri, a psicóloga, né? Então, essa interação de olhar o paciente num todo, né? E todo mundo dentro da sua área poder contribuir, fazer realmente um plano de cuidados, um tratamento específico para cada paciente. Né? Então, o enfermeiro vai lá, faz o seu exame físico, né? O paciente vai estar monitorizado, ou com um ventilador mecânico, tem as bombas de infusão e outros tantos equipamentos aí que podem ter. Então, esse domínio, né, desse equipamento é importante. Então, para quem já foi no CTI sabe o que a gente tem um barulho, né? Que são os nossos alarmes que nos acompanham. Então, o enfermeiro vai estar ali, beira do leito, monitorizando esse paciente. Qual é a diferença do CTI? É isso, né? É sempre naquelas 24 horas ter um profissional olhando para ele e poder acompanhar esse tratamento, se o paciente está indo, né, numa melhora, nem sempre, né, isso acontece. Então, eu gosto muito também do contato que a gente tem hoje, né, nas nossas UTIs humanizadas, né, poder envolver as famílias no cuidado desde o início, para que elas possam entender do que a gente está falando, trazer um pouquinho a linguagem mais próxima, né, e claro que vocês, né, devem saber que o desfecho, né, nem sempre é o esperado, mas também é gratificante a gente poder ver quando a gente traz um conforto para aquele paciente dentro da possibilidade que a gente tinha. Então, eu sou, né, feliz, né, de poder ver um paciente, muitas vezes, depois de meses dentro do CTI, saindo, né, e que o nosso cuidado é o que fez essa diferença. Então, lá no CTI a gente tem, né, esse cuidado beira do leito, mas também tem o gerenciamento de toda a unidade, né, tem que olhar se o carrinho de parada está pronto, né, a gente nunca sabe quando vai precisar, tem que estar pronto para, né, atender esses pacientes críticos aí, que são uma caixinha de surpresas, né, e é isso que nos encanta. Não existe
monotonia. Todo dia é um caso diferente, todo dia é um aprendizado, né? Todos os dias aparecem pacientes, né? E cada caso é que nos encanta mais, né? Que sempre é aquele cuidado individualizado que a gente vai traçar. E claro, né, que o enfermeiro também, enquanto gestor de equipe, eu acho que isso é importante falar da liderança do enfermeiro lá na assistência, né, junto com essa equipe né, mas principalmente com essa equipe de técnicos, o quanto ele é o protagonista dessa equipe, o quanto ele é referência, né, e consegue nortear aí o turno de trabalho para que a gente possa atender, né, da melhor maneira possível todos os pacientes que estão no nosso cuidado. Acho que ninguém, né, não viu no noticiário nos últimos 2 anos falar de CTI, né, é um setor que está em alta durante a pandemia, né, então todo mundo já deve ter um tio, um avô, alguém, um vizinho que perguntou, né, o que é aquilo do paciente que fica de barriga para baixo, que fala, o que é o ventilador que tem no CTI, que estavam falando que faltou em tal país, em tal estado, né, então foi muito mais falado, né, durante a pandemia, esse atendimento aos pacientes COVID, e o quanto cresceu, né, as nossas UTIs. Hoje aqui no hospital a gente tem 76 leitos de UTI, né, e a gente sabe que por todo o nosso Rio Grande do Sul as UTIs aumentaram de tamanho para receber, né, os pacientes com o perfil com COVID. Então acho que foi, né, muito mais, talvez não valorizado, mas foi reconhecido, né, o que é o trabalho desse enfermeiro intensivista e qual é o diferencial, né, do enfermeiro à beira do leito para o tratamento, né, desses pacientes. Então, é um setor encantador, né, eu, claro que sou apaixonada, não posso deixar de repetir isso para vocês. Estou também ansiosa por começar essa disciplina de UTI, poder receber vocês na nossa UTI. Acho que alguns alunos já fizeram visitas, já conheceram, então fico aí, né, à disposição. Quem tiver perguntas, acho que o mais legal, né, é essa troca que a gente possa fazer hoje. Obrigado, Anny. Obrigado, então, pelo depoimento. Acho que o CTI teve uma grande evidência agora, sempre esteve em evidência, né, porque é um cuidado de alta complexidade, mas a pandemia nos trouxe uma visão mais global, né, e mais evidente daquilo que o enfermeiro lá no CTI faz, né. Então, depois a gente vai falando um pouquinho de carreira, né, o CTI, sim, é uma área, então, que tem uma legislação específica, né, Anny, depois a Anny vai falar, de quantos pacientes, então, quantos enfermeiros tem no CTI, né, então isso tudo depende da quantidade de leitos que tem no CTI, e aí a Anny vai falar um pouquinho, então, da proporção de enfermeiros que ela tem aqui, e proporção de técnicos de enfermagem também. Agora a gente passa um pouquinho a palavra para o Thiago defender, então, a parte dele, um pouquinho da nossa parte, que eu também sou, né, da emergência, e qual é o diferencial, né, do enfermeiro lá num pronto atendimento no serviço de emergência. Então, pessoal, e por que a gente sempre anda junto, né? Porque uma unidade precisa da outra, né? Nós compartilhamos, né, muitos dos pacientes, né? Não é à toa que vocês precisam de um tempo, enquanto graduandos, para chegarem no CTI. Até para vocês chegarem lá e entenderem tudo que a Anny está falando e a gente não ficar perdido. Então, na Faculdade do Moinhos, a gente introduz vocês com alguns procedimentos de CTI no 4º semestre, que é a minha disciplina. E aí depois a Anny vai lapidar lá no 7º semestre para falar realmente o que é um CTI. Mas antes de chegar lá, gente, a porta de entrada que o paciente sempre vai ter, invariavelmente, são as emergências, né? Quem nunca viu na TV emergência lotada, emergência fechada, caos no hospital, não tem onde entrar, não tem onde o paciente acessar o sistema de saúde. Então é muito grave quando encontra, né, quando a população precisa de um atendimento e
ela dá de cara com a emergência fechada. Se a gente olhar para os últimos 10, 15 anos, a gente evoluiu muito disso, né? Anteriormente, tu ia numa emergência, muitas vezes quem te triava na emergência era o guardinha da emergência, dizia, não, ó, hoje é só com ficha, acabou a ficha, tu não entra mais, né? Então, existiam N gargalos que não deixavam os usuários acessarem as emergências. Por isso, lá em 2009, 2008, começou a se falar de uma política nacional que normatizasse as emergências e se criou uma política nacional de humanização. E o que essa política prevê? Prevê que um enfermeiro não pode ser um técnico de enfermagem, e isso todas as emergências sempre tinham. Quando não era a recepção que triava e definia a fila de atendimento, porque era a recepção ou o guardinha, era um técnico de enfermagem. O que a gente viu? Que não dava mais, que essa porta ela tinha que ser normatizada, que ela tinha que ser validada por uma escala de classificação, de triagem. Então, existe hoje N escalas, que é o enfermeiro que aplica essa escala e define, olha, tua prioridade é tal, tua prioridade é isso, tua prioridade é aquilo, né? E tentar cada vez mais que essas escalas não sejam julgadas simplesmente pelo subjetivo do enfermeiro, mas sim validadas por instrumentos, por sinais vitais, por algo que a gente consiga medir e mensurar e que diga, né, o Thiago tem risco, o Thiago não tem risco, o Thiago deve passar na frente, o Thiago não deve passar na frente, né? Então, o primeiro profissional que vai tomar alguma decisão numa emergência em que o paciente vai ter a primeira oportunidade de fala é o enfermeiro da classificação de risco. Eu sempre falo que a emergência, o coração da emergência é a classificação e é a sala vermelha. Se esses dois não forem juntos, não tiverem sincronizados, eu perco oportunidades. E o que seria perder oportunidade numa emergência? É perder a oportunidade de tratar o paciente no momento certo, né? Tem vários problemas de saúde muito graves, entre eles a sepse, por exemplo, uma infecção generalizada. Bom, o que diz o melhor padrão para eu trabalhar o paciente da sepse? Que ele tem que ser definido lá na classificação de risco, já que ele é um potencial sepse, e desde o momento que ele te dá bom dia na classificação, até o momento que pingue a primeira gota de antibiótico na veia dele, porque ele está séptico, ele está com uma infecção generalizada, esse tempo não pode ultrapassar 60 minutos. E aí, toda vez que eu ultrapasso 60 minutos, eu aumento consideravelmente a mortalidade, né? Então, fizemos um trabalho fortíssimo, para você ter uma ideia, com o protocolo de sepse, e o que o protocolo de sepse mostrou? Quanto antes o antibiótico entrava na corrente sanguínea do paciente, menos grave esse paciente ia lá para a ANL. Menos tempo de ventilação ele ficava, menos diálise ele ficava, por quê? Simplesmente porque a gente identificou ele lá na porta de entrada, tirou ele daquela montoeira de pacientes, porque invariavelmente chegam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 pacientes num curto espaço de tempo, e o nosso julgamento ali naquele momento é definir quem precisa ser visto pelo médico antes de qualquer coisa. E a gente identificar sinais e sintomas, né, que isso deve ser antecipado. Então, essa ida ao médico, para que a gente, consecutivamente, consiga colocar o tratamento mais rapidamente para ele, né. Então, toda vez que eu falo, ou vou entrevistar um enfermeiro aqui no Hospital Movimento, eu falo, olha, a emergência tem no mínimo 3 setores num só. A classificação de risco e o pronto atendimento, que é algo à parte, ou seja, alta demanda. Hoje, acabei de fechar a passagem de plantão da emergência. 165 atendimentos em 19 horas de dia. Para vocês terem uma ideia, esses dias esse número chegou a 495 atendimentos, para vocês terem uma ideia. E como que eu normatizo essa porta de entrada? Como é que eu organizo? Como é que eu, tranquilamente, consigo definir quem pode esperar e quem não pode esperar? Através da avaliação de um enfermeiro. Tá? Então, quando eu olho para a emergência, eu tenho esse cenário que é o pronto atendimento, em que a minha maior intenção ali é tirar o risco. Bom, chegou com dor no peito, o que eu faço para tirar o risco? Eu faço um eletro. O eletro não me mostra nada de grave, ele entra no curso normal do atendimento, mas eu fiz o eletro. E o eletro me descartou alguns riscos, né? Chegou um paciente com sintoma clássico de AVC, eu faço o HGT. Eu faço uma escala que me diz que potencialmente é um AVC, potencialmente não é um AVC. E aí eu escrevo isso, me protejo enquanto profissional, porque os registros são muito importantes para que a gente não só mostre o nosso trabalho, nos ampare tecnicamente e nos defenda legalmente também, que a gente fez tudo que a gente poderia naquele momento, né? E invariavelmente esse paciente ele entra urgente, né, na emergência, e ele vai para uma sala
que a gente chama de estabilização ou de monitorização, que são os pacientes potencialmente graves que a gente está ainda definindo o diagnóstico dele, o diagnóstico, aí eu falo diagnóstico médico, né? Mas está definindo muitas vezes se ele é um paciente cirúrgico, aí a gente entra no nosso tema, se ele é um paciente clínico, porque se ele tem um AVC, ele pode ser cirúrgico e clínico. Se fizer uma tomografia lá e tiver um sangramento, ele vira cirúrgico. Se ele tiver uma obstrução, né, uma embolia, uma isquemia relacionada a um coágulo, ele é um paciente clínico. Então, o enfermeiro está diretamente relacionado com essas etapas do diagnóstico, trabalhando sempre o raciocínio crítico para tomar as melhores decisões, né? E não é fácil, porque eu sempre digo lá embaixo, a emergência é um barril de pólvora prestes a estourar a todo momento. Por quê? Porque se o hospital que está em cima não funciona, não flui, esses pacientes vão ficando na emergência, e vão ficando, e vão ficando, e vão tomando, primeiro, a nossa atenção, e segundo, a nossa carga de trabalho. E aí eu fico com menos tempo para ver quem está chegando na porta de entrada. Então, é sim uma rotina estressante por vezes, né? Uma rotina que imprime um ritmo de trabalho que tem que ser acelerado, porque eu preciso rodar e fazer o fluxo acontecer das emergências para que eu possa sempre estar livre para atender a porta lá, a rampa, a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano, véspera de feriado, ano novo, carnaval, Páscoa. Tudo tem que funcionar como se fosse uma segunda-feira de manhã. Excelente, Thiago, obrigado. Acho que está difícil de escolher entre CTI e emergência. Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí. A Letícia eu só tô pelo Daniel, que tá mostrando a carinha ali, não quer falar, tá tímido. Daniel, tu é o único que entrou com essa porta dessa bandeira, dessa câmera aberta. O resto tá tudo tímido. Fala aí, Daniel. Se apresenta pra gente que a gente não te conhece. Boa noite a todos, meu nome é Daniel, sou formado em Educação Física pelo Instituto IPA em 2001 e agora estou iniciando uma nova carreira na área de enfermagem, um desejo antigo já, que por outras escolhas acabou tomando outros caminhos, né, e estou super ansioso para o início das aulas, poder rever assim superficialmente, poder rever mais aprofundadamente algumas matérias que eu tive na educação física, mas lá foram bem superficiais, né? E poder voltar a conviver com a faculdade, com o conhecimento. E como o Thiago falou, perguntou, né, se a gente teria emergência ou CTI, né? Esse jogo de cintura, essa agilidade, eu sou bem curioso, assim, bem fascinado com a questão da emergência. Que bom, obrigado, Daniel. Sucesso aí na profissão, né? Eu acho que fez uma boa escolha, né? E nunca é tarde assim para a gente trocar, reiniciar e rever o rumo da nossa vida, né? Parabéns aí. Obrigado, Té. Valeu. Então, duas explicações, né? Então, sobre mais ou menos um pouquinho, né, da dinâmica dos dois setores, né? Do que o enfermeiro pode fazer de melhor na terapia intensiva e num serviço de emergência. Eu não sei se algum aluno aqui já passou, né, já pôde conhecer um pouquinho ali, eu acho que a Paola, da classificação de risco do enfermeiro, né, o que pode perceber, né, nessa semana que alguns alunos passaram aqui com a gente. A gente foi na Emerped, né, essa semana, e a gente, vou falar por mim, eu ajudei a enfermeira Renata, que estava ali na triagem, e foi muito especial mesmo, assim, ela me explicou, teve uma hora que ela perguntou para mim, tu entendeu como é que a gente faz a classificação? E eu fiquei, entendi, eu acho que sim, porque tem que ter todo esse olhar crítico, né, tu tem que realmente avaliar o que o paciente está te falando ali no momento e classificar ele de um jeito certo, porque tem pacientes que têm mais prioridade, então naquele momento, se tu errar, não tiver esse olhar, tu atrapalha todo um outro sistema também, né? Então, o olhar crítico, né, nesse momento da triagem é muito importante e foi muito legal acompanhar com ela, assim. Que bom, Paula. É bem importante, né, e bem crítico esse momento da tomada de decisão, porque a gente tem que pensar nas próximas horas também do paciente,
né? O quanto que ele pode agravar nas próximas horas e o quanto eu tenho que priorizar esse atendimento, né, agora nesse momento. E não é um só por vez, né? Então a Paola deve ter acho que pegou um dia ali que acelerou um pouquinho a fila da classificação, então vários pacientes chegando junto. E o que que eu posso fazer, né? E depende muito de mim, né? Que esses pacientes não agravem tanto nas próximas horas, que forem com previsão de agravar, né, esses têm que passar na frente ali a ordenação do atendimento, né? Então vai tudo do o protocolo que a gente utiliza, então cada hospital pode utilizar o seu protocolo que se adapte melhor à sua realidade, mas é uma função super importante do enfermeiro num pronto atendimento, numa UPA, numa emergência de qualquer lugar. Então, isso universalmente é uma das funções que o enfermeiro pode exercer na sua profissão e uma dessas funções dentro de um pronto atendimento, de uma UPA, de uma emergência. Aline? Cid, eu também tive a oportunidade de passar essa semana ali na emergência pediátrica e também, além disso tudo que a Paola falou, perceber o papel do enfermeiro enquanto desmitificador do que é publicado e daquilo que é passado de pessoa para pessoa, na questão de orientar o familiar que está trazendo um paciente, ou no caso ali crianças, né? Então orientar os pais e orientar as pessoas que vêm junto com o paciente ou até o próprio paciente, na questão de a gente viu muito na manhã que eu estava ali, os pais trazerem as crianças com febre e dizerem, olha, eu não mediquei, porque se ele chegasse aqui sem nada, ele não ia receber o mesmo atendimento. E o quanto é importante a orientação do enfermeiro, ele está bem atualizado com tudo que está acontecendo, com os protocolos, para ele orientar esse familiar e dizer, não, tu deve medicar, porque não vai alterar em nada a nossa conduta se chegar aqui com febre ou chegar sem febre, e sendo que se chegar com febre pode chegar a piorar a situação, ela se agravar muito por uma falha, por não ter sido medicado. Então, esse papel é importantíssimo do enfermeiro saber o que ele está fazendo no momento que ele está triando, né? E a Aline, na pediatria, isso toma uma proporção muito grande, né? A gente tem um aumento muito grande e considerável de crise convulsiva febril antes de 1 ano de idade, né? Então, isso é a coisa mais importante que a gente tem que falar, o atendimento vai ser o mesmo. E o remédio demora meia hora para começar a fazer efeito, então até a senhora chegar aqui, até a gente medicar, a temperatura vai subindo. Depois as mães até ficam, né, com um remorso muito grande. Nossa, ele convulsionou porque talvez não tive uma atitude em casa que eu deveria ter. Né? E invariavelmente, né, Aline, é a geração que está chegando, né, mães cada vez mais jovens, né, não tem tanto apoio social que nem a gente tinha, que a mãe morava perto, a avó morava perto, cada vez mais a sociedade está mais isolada e mais sozinha, e a gente toma essa frente também de orientação. E uma coisa importante que tu falasse, né, Aline, a gente parte do pressuposto na classificação que tudo que o paciente fala é verdade. Naquele momento, a gente não pode ter uma opinião julgadora, por mais que nós queiramos, né? A gente precisa escrever aquilo que o paciente nos diz. E aí, o que ele diz pode não ser verdade e vai caindo por terra quando ele vai sendo examinado, quando as evidências começam a aparecer, né? Mas eu tenho que trabalhar com os dados que eu tenho, sem julgamento e sem críticas na classificação de risco, né? E sempre pensando, né, que um bom exame físico, né, a gente vai fazer na vigência da temperatura normal ali, ou da temperatura mais próxima do normal. Fazer um exame físico, às vezes, a gente prefere, né, e o médico concorda também com a gente, que essa temperatura baixe, então, se chega a uma temperatura muito alta, talvez nem passe mais rápido para o médico, e sim passe para um banho, né, para uma medicação via oral ali, que a temperatura baixe um pouco, porque todo o sistema, né, da criança vai estar alterado ali, ela vai estar mais taquicárdica, ela vai estar com uma frequência respiratória um pouquinho maior, ela vai estar um pouquinho mais prostrada, mais sudorética, né, e a gente não quer ver isso. A gente quer ver como a criança se comporta sem a febre ou a temperatura mais elevada, né? Então, o exame físico, a consulta, fica muito melhor
quando a criança está com a temperatura próximo da sua normalidade. Falando nisso, né, eu acho que a Anne pode falar um pouquinho, então, sobre a disposição, né, dos enfermeiros e sobre a carreira, daí as oportunidades que o enfermeiro possa ter na área que escolher, né, terapia intensiva. Sim, e eu até não comentei, né, o nosso centro de terapia intensiva, ele atende todas as especialidades, né, a gente tem pacientes cardio, neuro, nefro, trauma, então, esse perfil, né, conjunto de pacientes aí também é um desafio bem grande, né, para que a gente consiga muitas vezes se dedicar também, né, a gente vê dentro agora do centro de terapia intensiva, muitas vezes o enfermeiro que se dedica só para o paciente cardio, neuro, né, também um olhar mais aprofundado ainda, né, e como que a gente se distribui hoje? O enfermeiro fica, né, em torno de 5 a 8 pacientes, né, nossos centros de terapia intensiva, a gente sabe que pela RDC, podendo aí ficar até com 10, né, e num período de pandemia, onde muitas vezes tem um número grande de afastamentos, né, mas o ideal é que seja de 5 a 8 pacientes críticos, né, e que consiga dar esse olhar diferenciado ao cuidado. Então, para a gente fazer um exame físico beira do leito, né, de uma forma intensiva, que nem eu falei para vocês, é olhar para o paciente, mas todo aquele arsenal, né, arsenal de equipamentos que o enfermeiro também tem que dominar, né? Então, o monitor multiparamétrico, o ventilador, a máquina da diálise, né, balão de Swan-Ganz, ECMO, a nossa CTI tem uma alta complexidade, então o número de equipamentos e tecnologias, né, é bem grande e é importante esse domínio. Também falando um pouquinho do fluxo, né, que o Thiago comentou ali, é realmente assim, né, quais são os pacientes que a gente recebe? Pacientes vindos da emergência, né, bloco cirúrgico, então um número bem grande de pacientes cirúrgicos no nosso hospital, que nem eu falei para vocês, as especialidades a gente tem todas, então cirurgias de grande porte, né, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia num paciente neurocrítico, aquele paciente que o Thiago atendeu, que era um AVC hemorrágico, né, vai para o bloco, e depois ele vai vir recuperar lá no CTI com uma DVE, com PIC, com dreno, né, com um monte de dispositivos invasivos aí que o enfermeiro vai ter que se atentar, que não basta, né, aquele cirurgião entrar no bloco, fazer o melhor procedimento possível, se quando chegar lá no CTI, qual é o diferencial dele? Né, vai ser cuidar desse dreno, o enfermeiro tá de olho nessa drenagem, nessa quantidade, nesse aspecto. Então, o enfermeiro tem que ter esse olhar, né, lá no detalhe do detalhe, é esse olhar diferenciado que faz a diferença. Então, o enfermeiro intensivista é isso, né? É a nossa correria do dia a dia, assim, né? O pessoal que já me conhece há mais tempo diz que hoje eu tô um pouco menos escabelada, tá, gente? Porque a gente costuma, né, no dia a dia, aí tá de cabelo preso, bota touca, né? Enfim, então a gente tem uma rotina bem agitada, é uma dinâmica, na verdade, né? O pessoal da emergência está trazendo o paciente num lado, o outro é o bloco cirúrgico, né? Muitas vezes tem transporte do paciente crítico, então a gente vai, né? Um AVC dentro da CTI, o enfermeiro vai acompanhar até a tomo, saber como é que está essa imagem, ficar de olho nesse paciente. Então, esse enfermeiro é como esse olhar, né? Qual é a prioridade dentro desses 8 pacientes que eu tenho para cuidar? Quem que eu tenho que ver primeiro? Quem que é o mais grave, né? É quase que uma classificação dentro de um CTI que a gente faz, né? Para conseguir direcionar e principalmente se antecipar dos riscos, né? Saber qual é aquele paciente que a gente vai prevenir uma possível intercorrência. Então, acho que esse trabalho aí é do enfermeiro, né, que eu consegui compartilhar um pouquinho com vocês lá na terapia intensiva.
Já vou aqui, né, dizendo que eu fiquei com ciúmes aí do Thiago, falando da emergência, porque eu estou ansiosa pela disciplina de UTI, né, para que vocês possam vir para dentro do centro de terapia intensiva. Acho que o Thiago deu algumas voltas aí com alguma turma também, né, mas que a gente possa, e tenho certeza que não vão faltar oportunidades nesse ano, né, de fazer a prática e esse conhecimento teórico prático a gente faz a todo momento, né. Então, ó, a Maria Eduarda, eu também tô curiosa, né, tô ansiosa, na verdade, e tô bem feliz aí, né, de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Muita prática, é verdade. Obrigado, Anne. Obrigado pelo depoimento aí, e cada um defendendo a sua área, né? O CTI, então, é aquele perfil do paciente crítico, né? Então, o enfermeiro tem que se identificar muito com essa criticidade. Então, uma área, às vezes, muito pesada, muito tensa, né? O paciente muito invadido por dispositivos e todo cuidado é pouco, né? Cada via de entrada é uma porta, uma possível porta de entrada para algum germe, alguma infecção, né? É tudo que a gente não quer causar para o paciente. É isso. Então, por isso que no CTI, né, existe essa legislação, esse dimensionamento de pessoal, né? Então, é menos enfermeiros menos pacientes por enfermeiros por conta dessa complexidade de cuidado que um paciente na terapia intensiva exige. Então, não é o número de pacientes que diz o trabalho que o enfermeiro tem, né, na sua prática diária, né? Então, às vezes, 5 pacientes numa escala do enfermeiro do CTI é quase impossível, às vezes, do enfermeiro dar conta de todos esses 5 pacientes, porque muitos podem estar em ECMO, diálise, ali à beira do leito, então, vários procedimentos que um enfermeiro tem que estar ali atuando ao lado da sua equipe técnica e também da equipe médica, né? Que o enfermeiro faz toda essa unificação desses cuidados, né? Essa supervisão dos cuidados como um todo. Acho que para a gente ir se encaminhando, se tiver alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, sugerir alguma outra questão, algo que a gente não falou que vocês querem que a gente comente. Acho que é importante, que é um bate-papo. Alguma dúvida de vocês, pessoal? Cid, eu acho que ficou bem claro até isso que tu tá falando agora da emergência, a gente tá conseguindo linkar agora, né? Emergência adulta a gente já foi, mas a Emerped, e a gente também já deu uma passadinha no CTI, mas acho que agora com a Anne a gente vai conseguir dar uma aprofundada, então essa conversa nos deixou mais ansiosa, né? Claro, a gente vai voltar para a emergência também, né? Deus o livre, né, Paola? Não vai aparecer na emergência. Imagina! Mas ficou tudo muito esclarecido, assim. Que bom, obrigado. Tiago, para finalizar a parte da emergência. É isso, gente. Eu acho que é um papo para convidar vocês a entrarem nesse mundo aí com a gente, né? É algo viciante. A gente às vezes fica exausto de cansado, ficou uma semana fora, já fica nervoso, já tá querendo voltar, já tá achando estranha a monotonia da casa, a monotonia das férias, a monotonia de tudo, né? Porque essa é a nossa vida, essa é a nossa. A gente vive dessa energia, a gente vive dessa adrenalina, né? Então, é importante entender que tudo que a gente está falando agora muda o panorama do status de saúde de uma população inteira. Tu ter esse pensamento crítico que a gente falou, tu ter essa tecnologia que a gente falou, tu ter a organização que eu comentei antes, né? Isso muda prognóstico, isso dá a chance das pessoas viverem mais. E aí a gente está buscando viver mais com qualidade também. Não adianta só empregar doença, e como que esse paciente vai sair daqui. Então, dando um gancho para as próximas aulas que vão vir aí, né? Vai vir o pessoal do paliativo da unidade de internação. Bom, fizemos tudo isso pensando em viver, mas não deu. A gente vai ter que agora trabalhar para ele morrer com qualidade. Thiago, você está falando isso? Sim, estou falando isso. Né? E essa faculdade é tão dinâmica, é tão maravilhosa, porque ela trabalha com a vida, com a tentativa enlouquecedora de manter a vida, mas também trabalha com a perspectiva de trabalhar a morte para que ela seja menos sofrida para os familiares e mais confortável para quem está passando por aquele processo. Né? E tudo isso a gente vive na emergência, porque é tudo num setor só, que eu falei para vocês, lembra aquele negócio lá? Mas agradeço muito
um convite aí, espero todos, né, viu o Gilberto ali que está com vontade, a Saskia também, né, é muito gostoso ver vocês crescendo e vocês desenvolvendo, né, isso é a melhor coisa para um professor de graduação, porque quando chega, né, o primeiro semestre lá do Daniel, ele não sabe nem onde botar a mão, ele não sabe nem o que ele pode fazer no hospital, porque o hospital em si já congela as pessoas, né, no segundo o Daniel já vai saber que pode botar a mão aqui, que pode cumprimentar, que pode não sei o quê. No terceiro, o Daniel tá entrando, no quarto ele vai no CT e no quinto ele vai se encontrando. E ele vai sabendo como se portar com o paciente, como falar, né? Como analisar uma gestante, ver batimento cardiofetal, né? Um momento que é emocionante, é gostoso, porque tu vê a vida ali intrauterina e tu tá ali avaliando e tranquilizando aquela mãe lá na emergência. Ó, mãe, fica bem que o teu filho tá bem. Bom, aquela mulher já começa a melhorar só de tu falar aquilo, né? Porque tu falou que a principal, né, coisa para ela que ela queria ouvir é que o bebê tá bem. E aí tu, enquanto enfermeiro, pode dizer isso. E é muito gratificante. Obrigado, Thiago. Então, acredito que a gente tenha mais sucesso sempre na nossa profissão, porque a gente gosta, a gente se identifica, né? E a gente teve uma boa formação ou buscou, né? Ter uma boa formação. Então, eu sempre digo, quanto mais reconhecimento a gente tiver, né? A gente só vai ter mais reconhecimento se a gente tiver uma boa formação, conseguir defender as nossas práticas, né, com maior qualidade, provar, né, para a população que nos procura que sim, a gente é bem formado, a gente é um bom profissional e a gente consegue fazer uma mudança numa realidade, numa prática. Então, sempre, independente de onde, né, estudem, estudem, estudem. A gente falou aqui muito de exame físico, né? Então, o enfermeiro precisa ter conhecimento das disciplinas básicas, né? De como fazer uma boa avaliação de um paciente, como fazer uma boa investigação, como propor um bom diagnóstico para a gente conseguir propor um plano de cuidados mais adequado e individualizado para aquele paciente que a gente está cuidando. Né? Então, isso é a base da nossa profissão, eu sempre digo nas disciplinas, né? É a base do enfermeiro. E a partir dali eu vou seguir na especialidade que eu me identifique mais e que eu quero seguir como profissão. Mas eu tenho que ter a minha base muito forte, acreditar nesse trabalho, né? Muitos enfermeiros não acreditam nesse valor que se tem, né? Da sua prática básica, de uma prática baseada nas melhores evidências, né? A gente tem que trabalhar com elas, por isso que elas estão aí, a gente tem que usufruir e utilizar depois na nossa realidade e às vezes até mudar um pouco da realidade onde a gente vai chegar, né? Se não existe esse conceito, essa prática, é a nova geração que vai chegar lá e que vai implantar esse trabalho diferenciado que só o enfermeiro faz. E que às vezes não entende quanto que isso é importante para aquele meio onde os pacientes estão, ou aquele hospital está, aquela UPA. Então, é importante a gente se especializar, sim, né, mas nunca esquecer da nossa base, a base da nossa profissão. Alguma dúvida, pessoal? Então, teremos os próximos encontros. O Hélio arrasou ali, uma boa colocação. A gente se reconhecer ali mesmo naquela frase, fazer sentido para a gente, né, o nosso trabalho, fazer sentido, então, mostrar o sentido do nosso trabalho para outras pessoas que às vezes não nos reconhecem, ou às vezes não entendem, né, como a gente falou no início, o que que o enfermeiro faz, às vezes não consegue explicar, né, o que que o enfermeiro faz. E a gente entendendo bem o que o enfermeiro faz, né, durante o nosso curso, a gente vai começar a valorizar ainda mais depois da nossa profissão, depois que você se forma. Né? Então, esse é o primeiro encontro que a gente está fazendo de 4 encontros. Então, que a gente possa estar juntos nos outros encontros. Tem outros temas, o Thiago já deu um spoiler aí, né? Vem outras pessoas participando. Então, linha de cuidado do paciente materno-infantil, no dia 13 de fevereiro, a Ina está falando ali. Então, depois do feriado, todo mundo vai estar descansado ou não, né? Porque a gente não tem feriado, né, na nossa profissão, a gente segue trabalhando aí, né, alguns sim, outros não, mas não tem problema. Temos feriados, obviamente, mas não em todos. Então, para quem se identifica com cuidado materno-infantil, então, próximo encontro, e também para quem não se identifica, ou para quem tiver alguma dúvida, convide seus amigos que estejam estudando, né, que queiram conhecer o curso, ou que queiram conhecer a profissão. Eu acho que é um momento da gente conversar, parar e falar um pouquinho da nossa área, né, da nossa profissão e daquilo que vocês estão escolhendo como aluno. Até para pensar, né, é aquilo
que eu quero seguir, é isso que eu me identifico. Daniel disse ali, fez outra graduação, né, e agora está fazendo uma segunda, que era aquilo que ele se identificava já lá no início, que agora está conseguindo concluir, fazer, né, iniciar. Então, isso é importante, né, então, para o próximo dia 13 de fevereiro, que vocês consigam estar presentes aí junto com a gente. Agradeço, então, a participação de todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Isso é um Meet, né, um Meet oferecido pela Faculdade de Moinhos, que tem as suas matrículas abertas aí, pode acessar o QR Code, acessar o site do Moinhos, para conhecer também o curso. Agradeço, então, todo mundo, estava com saudade de alguns alunos que fazia tempo que eu não via, né, o Thiago e a Anne também. A Anne, o prazer de conhecer vocês também, né, e estar na próxima disciplina junto com todos. Uma boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aí. Tchau, Boa tchau. noite, prazer, até mais. Boa noite, tchau, tchau.